Abrir-se para a vida é confiar naquilo que ainda não se revelou. É ter coragem para deixar morrer aquilo que já não serve mais. E, de fato, nascer de novo. Sintonizando com a frequência da facilidade, seja muito bem-vindo ao Pode Ser Mais Fácil. O meu nome é Sara e aqui venho trazer temáticas e reflexões para te ajudar a deixar a vida um pouquinho mais leve. E hoje, no nosso episódio de número 57, vamos aprofundar e refletir sobre essa temática de abertura, expansão, quando a vida pede abertura. E o quanto que muitas vezes a gente se fecha para aquilo que a vida está nos presenteando, simplesmente não dando atenção, não colocando olhos para ver oportunidades, situações, momentos do presente que estão sendo simplesmente dados como oportunidade de renovação. E algo que me inspirou para a temática dessa semana foi uma carta do Oráculo das Deusas. Eu trabalho fazendo tiragens de tarô, mas mais do que isso eu gosto de utilizar os oráculos, os símbolos das cartas nas minhas aulas de yoga, trazendo algumas reflexões no início das práticas. E eu tenho uma aluninha de 13 anos que a gente sempre tira cartas antes da aula, para depois desenvolver uma sequência de posturas, de movimentos a partir dos símbolos dessas cartas. E nos últimos tempos estava saindo sempre uma mesma carta de uma deusa chamada Sheila Nagigi. E ela é uma anciã, ela é uma senhora de cabelos brancos, com poucos dentes na boca, bem emagrecida, com os seios caídos assim, as pernas magras, e ela tá com as pernas abertas, trazendo uma abertura da vulva. Ela tá se abrindo quase como uma postura de parto, só que é uma senhora bem magrinha assim. E a minha aluna achava essa carta muito feia. Toda vez que saía, ela falou, tá, não quero fazer postura com essa deusa não, vamos ver outra. Só que ela estava saindo quase toda semana, eu achei muito curioso. E esse é um oráculo que eu não tenho tanto estudo, tanto aprofundamento, não é um dos tarôs que eu tiro nas minhas tiragens, é só um que eu tiro como consulta própria, que eu tenho como forma de conexão com essas simbologias e com essas deusas de diversas culturas. Mas eu achei curioso que estava sempre saindo essa deusa. E aí, na semana passada, eu fui fazer uma limpeza do meu altar, desse espaço que eu deixo, essas imagens, essas figuras, para relembrar de arquétipos que eu quero ativar nesse momento, nesse ciclo da minha vida, nessa fase. E eu senti de tirar uma carta desse oráculo das deusas para deixar lá como um símbolo para conexão. Assim que eu abro a caixa, saiu essa deusa, Sheila Nagigi. Eu acho que é assim que fala o nome dela. Se por acaso eu estou falando errado, sinta-se à vontade para corrigir aqui nos comentários. Assim que eu vi essa carta, eu pensei, gente, esse direcionamento, esse significado é para mim. Eu preciso aprofundar e ler sobre. E no Oráculo das Deusas, no livro da descrição, tem um poema, tem falando um pouquinho da mitologia, da história por detrás da deusa e tem trazendo também o significado. E nesse poema, ela fala, abertura, eu me abro, um portal por onde tudo passa, a passagem para a vida. Eu digo, entre pelo meu portal. Abra-se ao que existe. Se você tem algo importante, mostre, para que todos possam ver. Eu sou a abertura para esse mundo, o sagrado e o absurdo, o selvagem e o bárbaro, o audaz e o imprudente. Eu sou a bruxa aberta por tantas voltas, destruída, isolada. Eu sou o portal para a vida e digo, abra-o. Eu fiquei profundamente tocada pela mensagem dessa carta, que a gente vai aprofundar mais um pouquinho aqui para frente. Mas primeiro para pensar o quanto que a gente fica já com pré-conceitos quando a gente vê uma figura de algo que é fora do padrão, trazendo a abertura de uma mulher despida, nua, numa postura quase como um parto, de uma anciã emagrecida, com as costelas, as pernas emagrecidas à mostra, as bochechas marcadas, os seios caídos. O quanto que situações que a gente se depara, que são fora de um padrão idealizado na nossa cabeça, às vezes já traz um bloqueio para reconhecer aquilo como um insight, uma oportunidade, uma mensagem ou simplesmente como um reflexo de aspectos que também existem no seu interior. E eu começo com esse questionamento, por que que a gente resiste tanto à abertura na nossa vida? O que traz tanto medo? O que faz a gente se paralisar no meio do processo quando a vida nos oferece coisas novas?
A Sheila na Gig, ela é uma antiga deusa do nascimento e da morte. E ela foi retratada por muito tempo como esculturas medievais na Irlanda, no Reino Unido, retratando essa figura feminina com a vulva exposta, aberta, de todas as formas possíveis. E ela era associada à fertilidade, à proteção, essa limiar entre vida e morte. Ela tem essa origem celta, que retratava os genitais femininos como proteção, como esse portal para a vida, que de fato é. E esse aspecto dela como uma mulher envelhecida, com essa caixa torácica mostrando o esqueleto, os seios caídos, com poucos dentes remanescentes na boca, com pouco cabelo, ela vem nos desafiar a olhar para a realidade, a enfrentar o medo de ficar velha, de perder, de deixar morrer aquilo que já não faz mais parte, de encarar o finito da vida, a impermanência. E esse ciclo da natureza que às vezes a gente simplesmente renega, de vida, morte, vida, da morte necessária para a abertura, para a expansão. Esse arquétipo nos convida para a abertura de novos projetos, para forjar novas direções, para reconhecer novos caminhos que estão sendo apresentados nesse momento, para se abrir para novas experiências, novas pessoas, novos lugares, para trazer mais leveza para a vida, a partir desse despreendimento. Aliás, tem um episódio aqui no Pod só sobre despreendimento. Eu vou deixar esse episódio e outros episódios complementares aqui nos links na descrição. E se você está me vendo pelo YouTube, aproveita e já curte esse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma nova atualização. Se você está me ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar esse episódio com 5 estrelas, para a plataforma entender que o conteúdo está interessante e eu continuar expandindo e criando aqui nessas redes. Voltando em contato com o despreendimento, a abertura, se por acaso passamos em momentos em que a gente ficou com a energia mais limitada, trazendo uma cura de uma ferida ou passando por um luto, por uma finalização, ela vem nos relembrar que todo período de contração é seguido de um período de expansão. Mas para isso a gente precisa estar aberto, a gente precisa deixar morrer aquilo que não faz mais sentido segurar. É adentrar esse portal imaginário, o além, o vazio, e visualizar tudo que já está disponível para você hoje. E visualizar tudo que você ainda gostaria de realizar, de manifestar. Abrir esses portais também de reconhecimento do que você precisa receber. Às vezes você precisa trazer abertura para o seu coração, voltar a amar. Às vezes você precisa trazer perdão para o seu corpo ou para alguma versão anterior sua que você sente que poderia ter feito diferente, mas que na realidade fez exatamente o que ela podia com os recursos que ela tinha. Às vezes a gente precisa trazer essa abertura em acolhimento para as nossas versões do passado, em reconhecimento que tudo foi da maneira que podia ter sido, vivendo intensamente os sentimentos densos, a frustração, para depois abrir espaço, deixar morrer isso que não faz mais sentido de levar e reconhecer as oportunidades que estão sendo oferecidas. Ainda nessa viagem de símbolos e cartas, no jogo transcendental do Zen, que esse sim é o tarô que eu utilizo nas minhas tiragens, tem uma carta que é o apego ao passado, que mostra uma mulher com uma caixa de concreto na cabeça, com umas roupas toda remendada, feia, suja, manchada, e atrás dela tem uma gigantesca taça de champanhe, que é o momento presente. E é bem isso que acontece. Às vezes a gente fica presa, apegada ao passado. Nessa caixa de concreto tem um monte de boquinhas e falas e desenhos, que são interpretações de acontecimentos em que a gente vai colocando na nossa memória e guardando como se isso fosse a realidade. É só um fragmento daquilo que a gente lembra e do que a gente trouxe de significado e de interpretação daquela situação. E muitas vezes a gente se prende em sentimentos que foram densos, que trouxeram, de fato, uma dor. E a gente esquece de olhar a essa taça de champanhe que está sendo presenteada nesse aqui agora. De trazer essa abertura e de deixar essas roupas velhas, antigas, que você nem gosta mais, que nem te serve nesse momento, com medo de não encontrar algo melhor. Os momentos de contração em que a gente sente que é preciso ficar mais recolhida, se nutrir, ou que a gente não se sente segura para se abrir, eles são necessários, mas eles também precisam de um fim, para que o ciclo continue, para que a gente siga se expandindo, vivendo, se permitindo. Esse papo me lembrou também do episódio Viver é Sentir, que também vai estar aqui nos links na descrição.
porque a vida é esse constante fluxo de emoções, de sensações que nem todas são agradáveis. E se permitir viver em abertura é sentir muitas coisas desconfortáveis. É ter que lidar com o desconforto e crescer com isso. Encontrar o equilíbrio e a harmonia a partir da experiência. E todo o processo de abertura vem depois de um fechamento, de um encerramento, de um reconhecimento que às vezes não é nem tanto consciente, mas que pode ser intencionado, colocado em ativação. A gente está vivenciando um ciclo de 13 dias relacionado ao arquétipo da serpente, que vem nos convidar a trocar de pele, a deixar ir o velho. E mesmo que você esteja vendo esse vídeo ou me ouvindo em outro momento, em outro espaço-tempo, isso é algo que a gente pode fazer constantemente. Sempre tem coisas que estão impregnadas, padrões, situações, pensamentos, reações, excesso de coisas materiais, de roupas, coisas que você vai acumulando ao longo da vida que precisam ter um encerramento, que precisam ter um fim, para a partir disso você ter espaço para que o novo possa chegar. O desafio para manifestar essa troca de pele e viver a vida com mais prazer, com mais leveza, com mais felicidade, ouvindo mais o corpo, trazendo essa escuta para aquilo que é visceral na sua vida hoje. E para isso é necessário você deixar ir, é necessário esse desprendimento, desapegar, honrar e reconhecer que tudo teve o seu papel para que você estivesse exatamente onde você precisa estar nesse momento. Como se você fosse tirar essa caixa de concreto, de memórias e apegos, enfeitar ela como se fosse um presente e enterrar, deixar ir. Encontrar uma forma de intencionalmente se libertar. Para isso, muitas vezes, a gente precisa reconhecer que ainda estamos apegada ao velho, a uma pessoa, a uma situação, a um padrão, a um trabalho, a uma forma de ser. Para isso, você pode até fazer uma lista do que você tem carregado, do que não faz mais sentido de você carregar. Você pode criar pequenos rituais para esse desprendimento, escrever e depois queimar ou enterrar. Você pode arrumar os seus espaços físicos, doar roupas, jogar coisas fora, reorganizar, renovar. Se questionar o que está pedindo espaço para nascer na minha vida nesse momento, que pode ser um projeto, uma amizade, um relacionamento, um novo trabalho, uma nova forma de se vestir. A pele antiga ela precisa cair para a nova vir à tona. E eu sei que essa abertura muitas vezes é desafiadora, principalmente quando a gente passou por situações que nos machucaram muito. Ela não é imediata, não é simplesmente tomando consciência daquilo que você está apegado, que no outro dia você já vai estar aberta para tudo que a vida tem a oferecer. É um processo, exige paciência, autoobservação, autoconhecimento. Todas aquelas ferramentas de bem-estar que eu sempre falo em todos os episódios. A autonutrição, fazer o que te faz bem, é se tratar com carinho, com acolhimento, para começar de pouquinho a pouquinho a alterar esses hábitos e padrões, perceber muitas vezes situações semelhantes que estão sendo apresentadas e buscar fazer um pouquinho diferente. Começar a se abrir aos poucos para aquilo que a vida está te apresentando no hoje, como se fosse um beijo de entrega para esse plano maior que a gente não tem consciência, nem concepção interna, nem capacidade de conceber internamente. O que o futuro pode nos disponibilizar? E se pudesse ser muito mais expansivo e gratificante do que você pode imaginar. O convite para essa semana é simplesmente um reconhecimento dos portais que estão sendo abertos na sua vida. E se de fato você está recebendo tudo o que é necessário para ter coragem de se desapegar do que não mais faz parte, se nutrir e se fortalecer para agarrar as oportunidades de um novo tempo. A Sheila Naguig, que une vida e morte, traz o poder de expor a vulnerabilidade, de estar nua, aberta, parindo o novo e trazendo a abertura também para receber esse novo, a partir do reflexo da morte, a partir da representação do que é finito, da impermanência, da velhice, do fim, do encerramento. Ponto de passagem entre os ciclos, vida, morte e vida. Conectar com esse arquétipo, com esse símbolo que existe no nosso imaginário, que existe internamente, juntamente com esse poder da serpente de trocar de pele, é reconhecer a potência da metamorfose, da transformação, da vulnerabilidade de deixar algo conhecido e expor essa nova pele
que é sensível, que precisa se fortalecer, mas que de certa forma é mais íntegra e faz mais sentido com o que o seu momento presente pede. E conforme a gente sustenta essa intenção, mais vamos conseguindo ativar essa sabedoria. Como eu disse no episódio do livre-arbítrio e da família, é isso que nos conecta com a nossa mente superior. A sabedoria é uma forma da gente manifestar essa mente superior na nossa vida cotidiana, ordinária, na nossa, entre aspas, mente inferior. Trazer o discernimento para agir de maneira coerente com aquilo que você quer construir na sua vida hoje, com aquilo que você quer vivenciar na sua vida, num futuro próximo ou num futuro distante. Tanto essa deusa quanto a serpente trazem um convite para a gente atravessar esses portais internos, soltando o velho, acolhendo a dor e recebendo o novo. Trazendo uma breve curiosidade da etimologia da palavra, a abertura vem do latim aperire, abrir, que é a raiz de palavras como portal e esperança, esperare, que é olhar para dentro com expectativa. O termo abertura que convida uma postura mais ativa, como, de forma consciente, criar esse portal com coragem e confiança. Não é apenas reagir e responder o que o mundo está te oferecendo, mas é receber criativamente, criando de forma a conectar com as suas ações coerentes. Conecta com essas reflexões. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Escreva, dance, canalize, cante, descubra formas de integrar conscientemente oportunidades que estão sendo disponibilizadas para você agir diferente no hoje, para você curar certos padrões do passado. Se questione, como posso me abrir mais para a vida? O que eu posso deixar ir? E se isso fez sentido para você, compartilha com 3 pessoas do seu círculo, pessoas que precisam ter mais abertura para o que a vida está de fato oferecendo. Eu agradeço muito a sua escuta e por ter chegado até aqui comigo. Se por acaso você passou por momentos que você se contraiu por dor, por defesa, receba esse acolhimento e busca celebrar o momento atual que pede expansão, reconhecimento dessas taças de champanhe que estão sendo oferecidas para você nesse momento, nesse aqui e agora. Finalizo aqui com um trechinho do oráculo da deusa. O universo convida você a sair e brincar. Talvez tenha precisado de um tempo de recolhimento, harmonização, concentração no seu íntimo. Mas Sheila Naguig está aqui para lembrá-la de que um período de contração é seguido pela expansão e abertura. É hora de alimentar a totalidade integrando o que o recolhimento e a expansão, direcionada para uma abertura, trarão. Eu te espero na semana que vem. Um grande beijo e até a próxima.